Seja muito bem-vindo. Que essas palavras lhe tragam paz. Que este instante seja um abrigo tranquilo para a sua alma, menos como um sopro de ar fresco que entra pela janela e acalma o ambiente interior. Hoje quero conversar com você sobre algo simples, mas profundamente transformador. A verdade, vivemos em um tempo em que a palavra verdade parece ter perdido o seu valor. Cada pessoa cria sua própria versão das coisas, e muitas vezes o que importa não é o que é certo, mas o que é conveniente. Mas quem busca viver de forma cristã sabe que a verdade não é uma escolha opcional, é um caminho que exige coragem, sinceridade e, acima de tudo, compromisso. Hoje quero te convidar a refletir comigo sobre a verdade que liberta. Não aquela verdade usada para julgar ou apontar o erro dos outros, mas a verdade que transforma, que cura e que nos aproxima de Deus e de nós mesmos. O compromisso com a verdade é uma das marcas mais profundas da fé cristã. Viver na verdade é muito mais do que simplesmente não mentir. É escolher ser autêntico, transparente e íntegro, mesmo quando isso nos custa algo. A verdade nos chama à luz. E estar na luz significa viver sem máscaras, sem fingimentos e sem medo de ser quem realmente somos. Significa olhar para dentro e reconhecer o que precisa ser mudado, curado e fortalecido. O verdadeiro compromisso com a verdade começa dentro de nós, quando decidimos parar de fugir da realidade. Porque às vezes a maior mentira que contamos não é para os outros, mas para nós mesmos. Quando insistimos em esconder nossas fraquezas, nossos erros ou sentimentos, vamos criando uma distância entre quem somos e quem gostaríamos de ser. E essa distância nos sufoca. A verdade liberta porque ela nos reconcilia com a nossa própria essência. Ela nos permite ser inteiros novamente. Viver na verdade é um ato de coragem, menos e também de humildade. Coragem para admitir nossas limitações e humildade para deixar Deus agir onde ainda não conseguimos mudar sozinhos. A mentira, por outro lado, é sempre um fardo. Ela nos aprisiona em um papel que não é nosso. Nos faz gastar energia para sustentar uma imagem que não reflete o que realmente somos. E quanto mais tentamos esconder, mais pesados ficamos. Mas quando escolhemos a verdade, ainda que doa, algo dentro de nós se alivia. A alma descansa, o coração se alinha e a consciência encontra paz. Ser comprometido com a verdade não significa ser perfeito. Significa ser sincero, reconhecer quando erramos, pedir perdão quando necessário e buscar fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo. Esse é o verdadeiro testemunho de um coração comprometido com a luz. A verdade também nos ensina a falar com amor. Ela não é uma arma para ferir, mas um remédio para curar. Muitas vezes, o modo como dizemos as coisas é tão importante quanto o que dizemos. A verdade dita com arrogância pode destruir, mas a verdade dita com amor tem poder para restaurar. Viver com compromisso com a verdade é viver com o coração limpo. É caminhar de cabeça erguida, com a consciência tranquila, sabendo que o que mostramos ao mundo é de fato o que existe dentro de nós. Falar sobre verdade é uma coisa, viver de forma coerente com ela é outra. A coerência é o elo entre o que acreditamos e o que fazemos, e é através dela que o mundo percebe se o que pregamos é real. Não é o discurso que convence, é o exemplo. As pessoas se inspiram muito mais pelo que veem do que pelo que ouvem. Por isso, quando falamos de verdade cristã, estamos falando de testemunho de vida, de viver de forma que nossas atitudes falem por nós. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser autêntico. Um cristão coerente é alguém que, mesmo caindo, levanta com sinceridade, que reconhece seus erros e segue tentando melhorar, que não usa a fé como uma aparência, mas como um caminho de transformação real. A incoerência é o que enfraquece o testemunho. Quando alguém fala sobre amor, mas vive com rancor. Quando fala sobre fé, mas age com desconfiança. Quando fala sobre perdão, mas guarda ressentimento. Essas contradições são comuns e todos nós as enfrentamos em algum momento. Mas o segredo está em reconhecer e trabalhar nelas, não fingir que não existem. A verdade exige que sejamos honestos conosco mesmos, que paremos de justificar comportamentos errados e comecemos a buscar coerência entre o que cremos e o que fazemos. A coerência é o fruto da verdade vivida no dia a dia.
E esse testemunho não acontece apenas nas grandes decisões da vida, mas nas pequenas atitudes diárias, no modo como tratamos as pessoas, na forma como lidamos com as dificuldades, na maneira como reagimos quando somos contrariados. Cada gesto, cada palavra, cada reação mostra o quanto a verdade já nos transformou por dentro. Ser coerente é deixar que a fé guie as escolhas práticas da vida. Não é apenas crer, é viver aquilo em que se crê. E essa coerência se torna o testemunho mais poderoso que existe. As pessoas podem até duvidar das nossas palavras, mas não duvidam daquilo que vem. Por isso, o maior testemunho que podemos dar é viver de modo que as pessoas enxerguem em nós a presença da verdade. Uma verdade que é humilde, pacífica e transformadora. Quando vivemos assim, não precisamos provar nada. A coerência fala por si. A verdade se manifesta no olhar, nas atitudes e na forma de lidar com os outros. Ela se torna um reflexo daquilo que somos por dentro. Viver na verdade é também um chamado à autenticidade espiritual. Ser autêntico diante de Deus é deixar cair as máscaras e se apresentar como realmente somos, menos com nossas virtudes, mas também com nossas fragilidades. Deus não se impressiona com aparências. Ele vê o coração. E é por isso que a autenticidade espiritual é tão poderosa, porque ela nos aproxima dele sem filtros, sem medo e sem fingimento. Ser autêntico espiritualmente não é sobre parecer mais santo do que os outros. É sobre ser verdadeiro na caminhada, reconhecendo que ainda temos muito o que aprender, mas sem deixar de tentar. É sobre viver a fé de forma simples, real e sincera, sem buscar aprovação humana. A autenticidade nos convida a abandonar o orgulho e a vaidade que muitas vezes nos afastam de uma fé genuína. Ela nos chama a aceitar quem somos, com nossas limitações, mas também com a certeza de que Deus trabalha em nós todos os dias. Quando vivemos com autenticidade, não precisamos esconder nossas lutas. Podemos admitir que temos dias bons e dias ruins, momentos de força e momentos de fraqueza. E isso não é sinal de falta de fé, mas de humanidade. A espiritualidade autêntica é aquela que nasce da verdade interior. Ela não depende de aplausos, de reconhecimento ou de títulos. Ela floresce no silêncio, na oração, na simplicidade dos gestos e na sinceridade do coração. A verdade liberta quando nos permite ser quem realmente somos diante de Deus, sem medo de não sermos aceitos, sem precisar parecer perfeitos. Porque a verdadeira liberdade espiritual vem quando paramos de tentar agradar o mundo e começamos a viver de acordo com o que é verdadeiro dentro de nós. Ser autêntico é viver com propósito, com consciência e com o coração em paz. É compreender que a fé não é um disfarce, mas uma jornada de transformação real. E essa transformação só acontece quando nos permitimos ser moldados pela verdade. A verdade é mais do que uma palavra, é uma forma de vida. Ela nos convida a sermos inteiros, sinceros e comprometidos com o que é real. O compromisso com a verdade nos desafia a sermos honestos conosco e com os outros. A coerência nos chama a alinhar o que acreditamos com o que vivemos. E a autenticidade espiritual nos lembra que Deus não quer versões editadas de nós, mas corações verdadeiros, dispostos a crescer e a mudar. A verdade liberta, não porque nos torna perfeitos, mas porque nos torna verdadeiros. E ser verdadeiro é o primeiro passo para viver em paz, amar de forma genuína e seguir o caminho da luz. Que cada um de nós possa ter a coragem de viver essa verdade todos os dias, de deixar que ela transforme nossas palavras, nossas atitudes e nossos relacionamentos. E que ao fazermos isso, sejamos instrumentos de paz, esperança e amor no mundo. A verdade não é pesada. Pesado é o fardo de viver fingindo. A verdade, quando aceita, nos faz leves porque ela vem acompanhada de liberdade. E a liberdade é o maior presente que podemos receber.